Pensando em neurociência, a gente tem que pensar sistema límbico, né? Tem a história dos três cérebros, sistema límbico. O sistema límbico tem vários órgãos, né? Vários microsistemas, alguns deles o hipocampo, a amígdala e o giro do símbolo. Esses são três muito importantes. O giro do símbolo faz o seguinte: quando eu vivo um evento traumático que eu não consigo processar, ele vai ficar depositado no giro do símbolo. É um buffer. É um grande depósito de experiências emocionais. Só que ele não guarda como se fosse uma memória. Porque para a neurociência, memória é um fato do passado que já foi processado e eu já tenho uma imagem no neocórtex. Então assim, eu lembro da minha vovó, você viu um chá gostoso, ela era feliz? Essa é uma imagem no neocórtex. Ela tem descrição, ela tem uma narrativa. É a minha história, é a minha história. Os eventos traumáticos não têm história, eles são sensações. O evento traumático fica no presente. Por quê? Está parado lá no giro do símbolo. E aí, os processos terapêuticos têm que ajudar a pessoa a ir processando isso. E aí, isso é sistema nervoso. E aí, o sistema nervoso vai criando esses dados, tanto no hipocampo, que é a minha memória emocional, como trazer uma imagem de narrativa no neocórtex. E aí aquele evento parou de ser um evento traumático. Repete isso, por favor. Repito. Então você diz que o processo é transformar em memória? É assim. Os eventos traumáticos ficam como algo não processado, carregado de afeto e atuando. Então, todo aquele modelo pulsional da emoção que fica vindo, isso é neurológico, certo? Quando a gente consegue processar, o sistema nervoso vai, né, toda a técnica de trauma, devagar, incluindo, ele vai criando uma memória no hipocampo e criando um reflexo dessa memória como narrativa do neocórtex. Né? Então, uma coisa que eu já quero amarrar para ajudar nessa explicação é: um grande conceito de neurociência é uma nova visão do inconsciente. A neurociência já tem uma visão do inconsciente e que bate muito com a visão psicanalítica. Então nós temos duas memórias, é isso que eu estou falando. A gente tem a memória neocórtex, que é toda a narrativa que eu tenho sobre mim mesmo, e eu tenho uma memória implícita, que é o inconsciente, que está no sistema límbico, né? Está especificamente no hipocampo. Naquele crânio que está girando ali, aquela parte em vermelho é o hipocampo. Os amigos eu mando. Só para os amigos. Então, olha que interessante. Desde que o bebê nasce, o sistema límbico está funcionando. Desde que o bebê nasce, o hipocampo está funcionando, registrando tudo. Registrando no sentido pré-verbal, não tem palavras. Ele está registrando o quê? Respostas emocionais, procedimento, associações. Esse é o grande aprendizado inconsciente, que os nossos clientes não têm acesso. E aí, lá pelo 1 ano e meio, 2 anos, o bebezinho aprende a falar. É quando o neocórtex está começando a fazer as conexões sinápticas. E aí se cria uma segunda memória. Então são duas memórias que podem estar conectadas ou podem estar muito desconectadas. Né? Então, mas parece um corpo sem cabeça, animal sem pressa. como? Você olha o sistema límbico dentro da cabeça, é um corpo. Ah, sem cabeça, sem pressa. É um tronco, né? É um tronco. Eu tinha, cadê aqui? Quem me organiza? A Maia que me organiza. Eu tinha pensado pelo tempo que eu tenho e não abri muito para perguntas, mas a gente não está em tantas pessoas. Se vocês tiverem uma ou outra pergunta assim, fiquem à vontade. Eu gosto mais de fazer um bate-bola, né? Não vai dar tempo de ficar muito abrindo perguntas, mas alguma que surja, a gente contribui. Então, tá claro, né? Quer dizer, o que o Vitonella traz, para mim, isso faz um grande sentido, a gente precisa incluir isso. Né? Para mim, isso explica muito mais a nossa clínica corporal do que só o modelo funcional. E, inclusive, por falar nisso, também amarrar com a teoria do apego. Eu chamo de teoria do apego, isso está lá no artigo, mas de verdade é todo esse modelo das relações objetais.
que está muito amarrado com neurociência. Né? Então, hoje, eu quero ainda fazer a ponte daqui da neurociência para cá, a neurociência já consegue explicar o conceito de transferência que nós usamos psicanaliticamente. A gente tem um substrato neurológico para isso. Todo o conceito que você deve ter ouvido falar de empatia, que a gente utiliza o tempo inteiro no nosso processo psicoterapêutico, tem como ser explicado a história dos neurônios espelhos, certo? Toda a noção de trauma que a gente está falando, até as questões bioenergéticas de vibração no corpo, que sempre ficaram tão difíceis, né? A gente entrava nesse campo energético, da explicação energética. Hoje a gente já tem condições de explicar isso neurologicamente, de um jeito um pouco mais complexo. Né? E eu sinto que os americanos estão buscando isso, estão fazendo pontes, né? A gente tem a Odila como uma pensadora de bioenergética que começa a fazer essas pontes, mas eu ainda sinto assim, tem muito chão para a gente construir nesse sentido. Então, outra coisa, voltando à teoria do apego, já está mais incluída, as pessoas já falam nisso, o que eu sinto, né? Que dá para trabalhar junto. Um dos meus receios, eu sinto que isso é mais um estereótipo que ficou, às vezes, quando a gente não inclui a teoria direito, então agora eu tenho que ir para o lugar da reparação. O terapeuta vai só buscar internamente a reparação. E, então se eu estou trabalhando no modelo de apego, eu não posso trabalhar também com alta carga, eu não posso trabalhar no conflito da sexualidade. Aí eu sinto que em alguns momentos, estereotipadamente, a gente faz uma cisão. Né? Quando eu falo teoria do apego, podemos pensar o Winnicott, todas essas questões. Mas, como? Então, como o modelo pulsional e digital podem estar integrados? Eu vejo isso quando eu estou com um cliente que tem questões de apego e que também, até por causa disso, tem lá conflitos e emoções congeladas, e que eu vou ter que trabalhar na expressão das emoções congeladas. Né? Uma coisa que eu também fui descobrindo nessa história de terceira geração, né, o meu trabalho como terapeuta já é muito nesse modelo. Eu fui percebendo isso depois, quando eu fui estudando essa teoria do apego. Porque quando eu vou explicar para um cliente por que é que ele, na verdade, teve que se submeter à mãe, e ele tinha muito medo de responder à mãe, e um tema masoquista, que não tem a ver com o tema moral, que a gente está acostumado a pensar na questão funcional, do apego, um masoquista que tinha muito medo de perder a mãe e que se submete a fazer tudo para a mãe, ele está falando do modelo de apego. Né? Então, o que eu penso hoje na verdade, hoje é muito difícil explicar a defesa de caráter só pelo modelo funcional. Ele serve para explicar o funcionamento dentro do corpo, a alta carga, a tensão muscular, mas a relação com o objeto tem a ver com o modelo de apego. Então eu consigo imaginar, só um segundo, Maca, eu consigo imaginar as questões orais, as questões anais e as questões fálicas ligadas. Então, a menina do papai, que a gente traduz sempre como uma grande questão da sexualidade, é isso, mas junto tem uma grande questão de apego, a menina que quer ser vista pelo pai para construir sua identidade. Então, para mim, hoje, é junto. Diga. A gente vê isso nas aulas do Londres, nas descrições de casos. Todas as questões de apego são muitas vezes muito claramente descritas. Só que dão um referencial teórico da teoria do apego. Mas dentro da leitura da psicodinâmica do cliente está tudo lá. Exatamente, mas foi isso que eu fui entendendo. Quando eu explicar para o cliente que o Loin fala, só que ele não nomeou. Ele ainda carregava esse arcabouço pulsional. Então ele falava, o bebê que vai tentar alcançar a bola, ele vai voltar para se retrai. Esse é o nosso modelo, de aprendizado. Mas na verdade é muito mais complexo. Né? Então, de verdade, a teoria do apego explica muito melhor muitas questões do caráter. Né? Então, o quanto, por amor, e a gente ouve isso na clínica, eu ouço na minha clínica o tempo inteiro, por amor, a criança faz tudo. Né? Essas estruturas psicopáticas que a minha mãe quer que eu seja o máximo, eu vou ser tudo o que você quiser, porque eu preciso que você me ame. Né? Então, em todos os níveis, em todas as estruturas. Eu não estou usando a minha cola, só um segundo, já que eu tenho direito a olhar para a minha cola. Né? O púlpito me protege.
Então, mais uma das coisas que ele coloca, ó. Na verdade, né, nem falei, né? Estou aqui com medo do tempo, mas eu escolhi essa figura porque para mim ela sintetiza o apego e toda essa conotação pulsional, sexual, certo? Eles foram pegos no Fraga. E aqui ele está cuidando do trauma depois desse do pego no Fraga. Isso faz parte das especiarias do Então, o que Guitonella nos lembra nessa integração de novo, né? Metodologia de trauma diferente na análise do caráter, vocês já sabem disso. Os trabalhos de trauma atuais. Então, essa história do giro do símbolo, vocês já viveram isso. Quem já foi assaltado, né? Ou melhor, quem nunca foi assaltado? E que identifica para entender o que são a diferença de memória e de evento traumático. A gente tem sonhos, a gente está assim, de repente tem parece um ciricutico e tem uma... Isso é o giro do símbolo. Quando eu consegui elaborar, eu consigo chegar para mim e falar, nossa, um mês atrás eu fui assaltado, foi tão horrível. E aí é um outro estado de experiência. Eu já consigo contar a história. Né? Então, a gente acaba usando muito o modelo do Peter Levine, eu gosto muito desse modelo, na minha cozinha é o que eu uso. Mas a gente tem, por exemplo, um cara de bioenergética que eu tenho, Bertelli, que pôde falar um pouco disso. Mas, em termos do corpo da bioenergética, ainda está um pouco fragmentado. Uma polêmica, falando também já da minha cozinha. Então, assim, o que a gente ouve, e eu quero tomar esse cuidado com os estereótipos, trabalho com trauma, nunca alta carga, nunca vou com uma expressão. Bem, em muitos casos é isso, quando o cliente está imerso no pânico, mas eu, na minha clínica, em alguns momentos, o que eu fui percebendo se eu uso o conceito de janela terapêutica, que é o nível de excitação que é possível aquele organismo tolerar, né? Eu posso, inclusive, levar o cliente para o contato com o medo. É necessário que o medo descongele, não só como tremor, que ele sinta o medo de novo, certo? Desde que seja numa medida para ir desfazendo o que está acumulado no giro do símbolo.